Agora eu convido as senhoras e senhores a acompanharem uma breve fala do economista Samuel Pessoa, da Fundação Getúlio Vargas e do Julius Baer, sobre armadilhas tributárias para as grandes empresas. Professor Samuel Pessoa, bem-vindo, o palco é seu. Bem, gente, vai ser quase impossível falar depois do final do Preto Zezé. Eu não sei muito bem o que eu vou fazer aqui. Gente, eu tenho que discutir um tema muito aborrecido, um tema que tem uma base técnica complicada e eu vou precisar de 10 minutos da atenção de vocês. Bom, o que eu vim falar aqui para vocês, gente? Eu vim falar sobre eficiência tributária, os incentivos que a estrutura tributária estabelece e crescimento econômico. Em última instância, eu estou falando de armadilha da renda média. O que é a armadilha da renda média? É o país, nos últimos 40 anos, ter crescido a produtividade do trabalho 0,5% ao ano. A mensagem que eu vou trazer é fruto de uma pesquisa que eu fui contratado pela Brasca para avaliar o impacto da carga tributária sobre a eficiência econômica e a estratégia de ajustamento fiscal do atual governo. Então, gente, é um assunto aborrecido à beça. Eu vou pedir para que vocês sentem, por favor, e me deem 5 minutos do tempo de vocês para eu passar a mensagem aqui. Depois de uma mesa tão interessante e com questões tão relevantes para a gente olhar. Então, eu fui procurado em dezembro por Rodrigo Moca, da Abrasca, com a seguinte pergunta: estamos no meio de uma crise fiscal, nós temos um déficit público de aproximadamente 1% do PIB, esse déficit público vai ficar conosco por mais uns 2, 3, 4 anos, e a dívida pública entre dezembro de 2022 e dezembro de 2026, ela irá crescer 10 pontos percentuais do PIB ou 12 pontos percentuais do PIB, um país emergente que já é endividado. A Brasca me perguntou: Samuel, faz sentido que o ajuste fiscal seja em cima das empresas que operam no lucro real? Faz sentido que o ajuste fiscal tenha uma sobrecarga nossa? E foi essa pergunta que eu respondi para eles e que em mais 5 minutos eu vou responder para vocês. Então, o que eu vou responder para vocês? Eu vou responder para vocês o que a gente aprendeu nos últimos 20 anos sobre a relação entre estrutura tributária e eficiência econômica. 3 fatos estilizados que eu gostaria de começar a conversa. Primeiro, temos um déficit fiscal estrutural da ordem de 1,5 ponto percentual do PIB e uma dívida que vai crescer. Primeiro fato estilizado. Segundo fato estilizado é que estudos da Receita demonstram que a eficiência tributária, a capacidade arrecadatória, o gravame tributário sobre as empresas que operam no regime de lucro real é maior do que o gravame tributário sobre as empresas que operam no regime do lucro presumido e no regime do simples. Esse é o segundo fato que eu gostaria de enfatizar com vocês aqui. E o terceiro fato é que nos últimos 20, 30 anos, se nós fizermos estudos de evolução da produtividade, o que nós vamos obter? Primeiro, que a produtividade do trabalho, que é o produto por hora trabalhada, é a unidade física, tá, gente? Não tem nada com questão monetária, é a eficiência com que um trabalhador produz. Essa produtividade do trabalho nos últimos 20 anos, ela caiu. Além da produtividade do trabalho ter caído, a eficiência pela qual a gente usa capital e trabalho para produzir caiu. Então, a economia ficou nos últimos 30 anos menos eficiente. Será que isso tem alguma coisa a ver com a carga tributária? Isso tem coisas a ver com a forma como a estrutura tributária é empregada. E esse é um ponto que a gente aprendeu nos últimos 20 anos. Tá? Então, agora eu vou tratar de temas que a literatura
produziu nos últimos 20 anos. Que temas são esses? Eu vou contar uma parábola. Tá? É uma história conhecida de um país muito parecido com o Brasil, que é o México. O México é um país que nos últimos 30 anos, ele fez toda a lição de casa do que a gente chamou de consenso de Washington. O México tem inflação estável, ele tem uma carga tributária que não é muito grande, ele tem uma situação fiscal em ordem, ele tem uma dívida pública pequena e, ao mesmo tempo, ele se integrou com o resto do mundo. O México, ele é muito aberto e ele está ligado com as economias da parte norte da América do Norte, né? Estados Unidos e o Canadá pelo acordo comercial da ALCA. Então, você olha para o México fez tudo certo. O México deveria estar num surto de crescimento. Se nós olharmos o que aconteceu no México nos últimos 25 anos, a gente vai ver que a produtividade do trabalho lá não cresceu. É uma trajetória muito parecida com a trajetória brasileira, um pouco melhor do que a trajetória brasileira, mas muito parecida. O que aconteceu no México? Nos últimos 25 anos, toda a legislação, toda a microeconomia do México, principalmente ligada a dois mercados, que dois mercados são esses? Toda a microeconomia ligada ao mercado de trabalho, à regulação do mercado de trabalho e toda a estrutura tributária, ela foi piorando do ponto de vista da eficiência econômica que ela produz no funcionamento da economia. O que houve, gente? Você começa a ter um problema de arrecadação e aí você, para tentar resolver os problemas, a solução que a política produz é uma solução que discrimina empresas grandes. As empresas grandes, elas são mais fáceis de serem fiscalizadas, elas são observadas e a economia política da região acaba aumentando desproporcionalmente o gravame sobre as empresas maiores. Ora, o que a gente aprendeu nos últimos 20 anos, e tem muita literatura e muita base de dados que vai nessa direção, que documenta isso que eu estou falando. Esse tipo de mudança tributária que discrimina contra as empresas que têm um tamanho maior e, em geral, discrimina contra as empresas que exportam, e se nós olharmos a medida provisória que foi divulgada na terça-feira, e o objeto da minha coluna do Caderno de Mercado de domingo, agora na Folha de São Paulo, é essa medida provisória, é um caso exato desse problema. A gente tem uma medida provisória que aumenta o gravame das empresas que exportam, né? Porque tem uma série de créditos tributários que, para as empresas que exportam, vão ser mais difíceis de serem recuperados. Então, esse tipo de discriminação institucional, seja via legislação trabalhista, seja via legislação tributária, que discrimina o gravame em função da escala da empresa, ela gera muita ineficiência. E por que gera ineficiência, gente? Porque se eu estou subsidiando, de alguma forma, as empresas pequenas, eu estou fazendo o que eu estou subsidiando as empresas que são menos eficientes. E eu estou, portanto, estimulando que toda evolução da economia, ou seja, todo o capital e o trabalho daquela economia, com o passar do tempo, ele vai se concentrando naquelas empresas que são menos eficientes. A gente estimula, tem um marco legal, institucional, que estimula a alocação de capital e trabalho onde ele é menos produtivo, e isso acaba gerando uma redução do crescimento econômico a longo prazo. Então, esse fato é hoje bem descrito na literatura, e ele é particularmente grave nos países da América Latina. A gente sabe que não é um fenômeno só brasileiro, como eu disse, o exemplo que eu estou pegando é o exemplo do México. Por que eu peguei o exemplo do México? Porque o México tem bases de dados de empresas melhores do que as brasileiras e a gente consegue fazer estudos dessa natureza com mais cuidado. E é fácil da gente observar que nos últimos 20 anos a eficiência dos diversos setores do México piorou, e essa piora de eficiência está associada à estrutura tributária e da legislação trabalhista. Então, meu tempo está se encerrando. Eu sou absolutamente solidário com a agenda do Ministério da Fazenda de construir uma situação fiscal solvente de longo prazo, de resolver o problema fiscal. Esse problema é gravíssimo, é seríssimo, é muito importante que nós tenhamos um Estado
poderoso, e o primeiro passo de um Estado poderoso é que ele seja solvente, que ele tenha condições de financiamento e estabilidade. No entanto, a gente tem que ponderar as condições de financiamento do Estado com a capacidade de crescimento da economia a longo prazo. A gente não pode insistir em medidas de combater o superávit, o déficit fiscal, que são medidas importantíssimas, piorando a eficiência microeconômica da economia. E, portanto, a gente vai ter que trabalhar, e certamente tenho certeza que o ministro Fernando Haddad está extremamente preocupado com isso, numa ponderação, no jogo de chegada entre esses dois princípios, estabilidade fiscal e eficiência macro de crescimento. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, professor Samuel Pessoa.